Olá, nono ano. Então, vamos dar uma olhada aqui na resolução de equações do segundo grau. Essa é uma explicação feita para o módulo 13 do nono ano, da nossa Escola Agrícola Carlos Henriques Funk, certo? Essas equações do segundo grau nós vamos resolver utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, que, se eu não me engano, posso estar errado, apenas o Brasil utiliza esse nome, fórmula de Bhaskara. Geralmente, ela, em outros países, é conhecida como fórmula resolutiva da equação do segundo grau. E no Brasil, certo, para ficar mais fácil, se chama fórmula de Bhaskara. Inclusive, vou deixar um vídeo de um outro professor aqui, muito bom, explicando um pouco da história. Também tem uma aplicação prática dessa fórmula. Como toda fórmula matemática, nós vamos utilizar ela substituindo as letras B, A e C por números. E aí eu vou ter uma expressão numérica para resolver. Então, o que você precisa para se dar bem com a fórmula de Bhaskara são assuntos do sexto e sétimo ano, que é potência, raiz, regra de sinais, fração, que pode aparecer. Então, a dificuldade do aluno, muitas vezes, não está na fórmula. A não ser, claro, que você precise decorá-la, ela agora já. Aí você vai ter uma dificuldade de ter que decorar. Mas aí não é uma dificuldade em matemática, certo? Dificuldade em matemática, né? Sim, se você não souber interpretar um problema ou mesmo fazer continhas de acordo com a operação que aparece. Então, a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, nós vamos usar ela da maneira mais comum, que é separando em duas partes. Como assim, professor? Essa parte de dentro da raiz chamamos de delta. E aí nós fazemos essa conta separada, que seria a nossa primeira parte. E aí nós pegamos o resultado que deu no delta e substituímos na segunda parte da fórmula para descobrir os valores de x. Então, basicamente, é substituir as letras A, B e C e resolver contas de mais, menos, vezes, raiz, potência. Tá certo? Vamos fazer, então, o primeiro exemplo, que eu acho que com exemplo fica um pouco mais claro. Primeira coisa, para utilizar a fórmula de Bhaskara, a equação precisa estar na fórmula reduzida. Como assim? Igual a zero. A forma reduzida é quando eu tenho na equação x ao quadrado, o x bem definido, o c é o número que não está multiplicando nem o x ao quadrado e nem o x, e igual a zero. Se a equação não está nesse formato que eu circulei aqui, eu ainda não posso utilizar a fórmula de Bhaskara. Ou fica até um pouco mais, pode, de repente até consigo utilizar, mas talvez fique um pouco mais complicado. Então, eu já trouxe um exemplo aqui prontinho, onde, primeira coisa, eu vou determinar o A, o B e o C. O A é o número, no caso, o coeficiente, é um número que multiplica o x ao quadrado. Sempre é o que multiplica o x ao quadrado. Não tem nada, é zero? Não. Quando não tem nada, é 1, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se não tem nada na frente do x ali, o coeficiente é o 1. Beleza? Muito bem. Joia. Quem é o B? É o número que multiplica o x. Então, quem multiplica o x aqui é o 2. E quem é o C? É o número que não multiplica, é o coeficiente, no caso, é o número que não multiplica nem o x ao quadrado e nem o x. Então, nesse caso, é o 8 negativo. Pronto. Agora, a dificuldade, gente, é com contas de vezes e a regra de sinais. Porque, como nós vimos antes a fórmula de Bhaskara é b ao quadrado, começando pelo delta, né? Lembra que a gente vai separar em duas partes, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, substitui agora os valores que eu já encontrei nessa equação. No caso, o b é 2, então fica 2 ao quadrado. Ali é vezes, então tem que botar o sinalzinho de vezes, né? O A é 1 e o C é 8 negativo. É importante botar em parênteses para não confundir que isso é uma conta de vezes.
Então, como o número é negativo, para não dar aquela confusão, se você deixa sem parênteses, pode confundir com o sinal de vezes, não. É 8 negativo, bota em parênteses para não ter problema. Fica melhor até para fazer a conta. Resolvendo esta conta, eu vou ter 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E resolvendo essa continha de vezes, 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Na regra da multiplicação, sinais iguais fica positivo. Então, eu tenho menos com mais aqui que dá menos, e menos com menos, mais. E aí eu tenho o delta, o meu delta é 36, tá certo? A segunda parte da equação, vou botar aqui, ó, é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, o meu b é 2. Então, eu vou fazer a substituição ali, quer ver? Então, vai ficar menos 2, mais ou menos. Quem é o meu delta? O delta eu calculei aqui, deu 36. E quem é o nosso a? É 1. Então, 2 vezes 1. Pronto. Usar a fórmula de Bhaskara é substituir as letras pelos valores. Você começa pelo delta, se você separar em duas partes. Calculando o delta, você substitui na segunda parte o A, o B. Veja que nessa segunda parte nem vou usar o C, eu coloco ali o valor do delta direto. E agora é resolver essa continha. Preste muita atenção porque eu tenho mais ou menos. Mais ou menos. Raiz de 36. Por quê? A raiz de 36 é 6. Certo? Só tem um resultado. Raiz quadrada de 36 é 6. Mas existem dois números ao quadrado que dão 36. Existem dois. Um é o 6, que eu já botei aqui a resposta, e o outro é o 6 negativo, porque negativo com negativo dá positivo. Então, gente, eu preciso colocar esse mais ou menos na frente da raiz. Porque eu estou procurando um x que vai ser elevado ao quadrado, certo? Então, por isso, geralmente, né, por isso, eu preciso ter mais ou menos. Porque eu vou encontrar um número elevado ao quadrado que dê 36. Eu não estou só calculando uma raiz quadrada. É quase isso, né? Porque a raiz quadrada ela só vai ter um valor. Então, por isso, tem que botar mais ou menos na frente. Sempre vai mais ou menos na fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, pagando aqui. Então, desse momento, então, eu separo em duas contas, né? Duas contas. Uma delas, o x, é menos 2 mais a raiz de 36, que eu já calculei. E a outra é x igual a menos 2. Aí eu uso menos. Qual é a raiz de 36? É 6. Tá certo? Olha só. Então, eu preciso fazer uma conta com mais e uma conta com menos raiz de 36. E aí, resolvendo essa continha, eu vou ter 4 sobre 2, que é igual a 2, ou, nesse caso aqui, menos 8 sobre 2, que vai dar menos 4. Veja, regra de sinais, muito importante você conhecer a regra de sinais para resolver essa conta. Então, cuidado. Muitas vezes você erra a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, e você bota a culpa na fórmula de Bhaskara, sendo que você sabe utilizá-la, você fez todos os passos corretos, substituiu tudo, mas de repente você errou um sinal. De repente você fez aqui um 8 positivo em vez de 8 negativo. Ou você somou aqui, ó, onde está 6 com menos 2, você pode ter, em vez de diminuído, você pode ter somado. Ou seja, o que você precisa tirar dúvida é na regra de sinais, não é na fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, não se desespere com esse assunto. Muitas vezes há uma injustiça, né, podemos dizer, que a sua dificuldade não é exatamente
no assunto que você está estudando no nono ano, mas sim alguma coisa do sexto, do sétimo, até do sexto, de repente a continha com fração, não é mesmo? Alguma dúvida com raiz, tem aluno aí que faz, calcula a raiz quadrada errada, enfim, tá certo? Então, usar a fórmula de Bhaskara é isso que eu fiz aqui nesse exemplo. Se eu quiser, então, fazer o conjunto solução, eu sempre coloco entre chaves, eu vou ter uma solução é 4 negativo e a outra é 2. Eu não vou fazer a prova real aqui. A prova real seria pegar um valor do x, no caso, um dos dois. Vamos pegar o 4 negativo. Substituir ele no lugar do x, então eu tiro o x fora e coloco o 4 negativo, e a conta tem que dar 0. Depois faço outra prova real, porque tem duas soluções, usando o x igual a 2. Tá certo? Então, tenho duas soluções nessa equação do segundo grau. Vamos fazer um outro exemplo, para ver se fica um pouquinho mais claro. Então, de novo, começo com a equação na forma reduzida. Ela já está na forma reduzida aqui. Então, agora eu tiro os coeficientes. Quem é o A? De novo, o A é 1. Aqui, o B é menos 14 e o C é 4. Opa, tem 0 ali, esse 0 aí tá e alegre. Se escreveu sozinho. E o C é 40. Se escreveu bom, né? É 49. Então, a nossa primeira parte, a fórmula foi dividida em duas, é B ao quadrado menos 4AC. Substituindo, fica menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 49. Aquilo que eu falei antes, número é negativo, coloque em parênteses, até porque se eu não botar o parênteses aqui, está incorreto, nesse caso de potência, tá certo? Então, resolvendo, 14 vezes 14, isso mesmo, 28. Não, né? 14 vezes 14 é 289. Também não, né? 14 vezes 14 é 196. Só para ver se estão prestando atenção. Na verdade, o 28 eu fiz de propósito, mas estava calculando 17 ao quadrado, que dá 289. Nesse caso, 14 ao quadrado, 196. E ali eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes 49, fazendo a continha rapidinho aqui, 196 também. E o meu delta deu 0. Quando o delta dá 0, é uma alegria. Por quê? Na segunda parte da equação, olha o que acontece. Lembra que aqui dentro é o delta, né? Eu já vou botar o 0 ali, ó. Olha o que acontece. Esta parte aqui, ó, já não é mais necessária, porque a raiz de 0 é 0. E aí, o que vai acontecer? Vamos substituir aqui. O x, o b, meu b é 14 negativo. Então, menos 14 sobre 2 vezes o a, que é 1. Por que não coloco zero? Quanto que é 14 mais 0? 14. 14 menos 0? 14. Então, quando o delta for 0, eu vou ter duas raízes, mas elas são iguais. Então, posso considerar apenas um valor para o x, um valor real para o x. Lembre-se que nós estamos no nono ano, só trabalhamos com números reais. Então, fazendo essa continha aqui, menos com menos aqui, a eliminação de parênteses, sétimo ano fica positivo, dividido por 2, e 14 dividido por 2 é 7. O meu conjunto de solução é 7. Conjunto de solução, conjunto unitário. Certo? Cuidado, um erro muito comum é os alunos esquecerem que aqui é menos menos. O primeiro menos é o da fórmula. E o outro menos é o do B, que o B é 14 negativo. Então, por isso que fica menos menos. Tá certo? É um erro muito comum o pessoal esquecer que tem que colocar dois menos. Um já está lá, que é o da fórmula, e o outro, se o B for negativo, fica menos menos. Tá certo? Todos os exemplos eu tirei
do livro A Conquista da Matemática, que é o livro que nós estamos utilizando como base neste ano. E o terceiro e último exemplo, de novo, primeiro escrevendo os coeficientes, e depois nós vamos fazer o delta, que é b ao quadrado, eu já vou fazer substituindo. Ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Veja, não é de se desesperar em decorar a fórmula. Quanto mais você usa, vai chegar uma hora que você vai acabar decorando sem querer decorar. Essa é a verdade. O mais importante é você saber utilizá-la. Faz um papelzinho, a fórmula, que daí você vai sempre estar olhando para ela. Ah, o que vem agora? O que vem agora? Não precisa ficar folheando o caderno. Então, escreve numa folha, deixa do lado toda vez que você for resolver equações do segundo grau. Então, continuando aqui, dá um espaço maior aqui, dá 25 menos 32 e deu 7 negativo. E aí, digamos que você continue resolvendo a conta, essa conta. A segunda parte, não é mesmo? Agora eu vou dizer por que eu não preciso continuar a segunda parte. Eu vou explicar por quê. Menos B, B é 5 negativo, então fica menos menos, mais ou menos raiz de 7 negativo sobre 2 vezes o A, que é 1. E aí, se você for perceber, nessa segunda parte da equação, deu a raiz de um número negativo. Se você está no 9º ano, você não precisa fazer mais nada. Tá certo? Acho que até no 1º ano do ensino médio, se eu não me engano, é assim também. Por quê? Porque eu não tenho... Opa, vamos escrever um pouco melhor aqui. Nesse caso, eu não tenho solução real. Não tem. Toda vez que o delta der negativo, se você está no 9º ano ou no início do ensino médio, você ainda não estudou números complexos, que é um outro tipo de número, outros tipos de número, é outro conjunto. Então você para aqui. Delta negativo, acabou. Não tem solução real. Muito importante escrever a palavra real. Se você falar não tem, não é não tenho, né? Não tem solução real. Não tem solução real. Se você escrever só não tem solução, está incompleto. O certo é não tem solução real. Já falei isso no outro vídeo. Assim, vamos imaginar que a solução desta equação é um aluno chamado Juca. Juca. Tá? Então, a solução dessa equação é o Juca. Vou pensar assim. Então, o Juca, eu vou procurar ele na nossa escola, lá no 9º ano. E não vou achar, não tem nenhum aluno chamado Juca na nossa escola. Eu sei que tem um aluno chamado Juca numa escola lá no outro bairro. E aí a pessoa fala, ô Beto, tem algum aluno chamado Juca na nossa escola? Não tem aluno chamado Joca na nossa escola. Não tem solução real. Agora, se eu falar assim, não existe nenhum aluno chamado... Já mudei para Juca. Não existe nenhum aluno chamado Juca. Aí a pessoa vai dizer, não, eu conheço um lá no outro bairro. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Não tem solução real. Tem lá no outro bairro. Outro conjunto de números. Você vai achar solução. No nosso, nos reais, não tem. Parou. Não tem solução real. Isso eu sempre cobro, que eu já vi muitos alunos, muita gente falando, não tem solução, não tem solução, não tem solução. Meio certo. Não tem solução real. Isso é muito importante. Quando isso acontece? Quando o delta for negativo. Beleza, a gente vai fazer outros vídeos com outros exemplos, né? De repente que a equação não esteja na forma reduzida, com um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acho que esses 3 primeiros exemplos aí, para dar uma introdução para
a utilização da fórmula, eu acredito que possa ajudar. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.